Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado financeiro que estão revolucionando e transformando nesse mercado financeiro, mercado de capitais. Hoje eu estou aqui com o André Fernandes, que é sócio e head de renda variável da Sete Capital. André, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho de mercado. Boa. O André, acho que primeiro a gente... sempre eu gosto de começar com uma apresentação pessoal para falar como que você chegou no mercado financeiro, mercado de capitais, principalmente em renda variável, né? Porque renda variável parece que a gente se esforça para chegar em... estamos nos esforçando para chegar a 5 milhões de pessoas e aí os últimos indicadores mostram que parece que bateu um pico, né? Assim, parece que tem gente indo embora, né? Mas antes de polemizar aqui, como que você chegou até o mercado financeiro, sobretudo o mercado de renda variável? Perfeito. Conheci, né, o mercado financeiro depois da crise de 2008, né? Então, em 2009 estava pipocando notícia na mídia sobre a crise e tudo mais. Aí comecei a me interessar, comecei a ler sobre, estava na faculdade na época. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui, ver como que funciona esse negócio. E me interessei bastante e procurei entrar no mercado financeiro. E a forma que eu consegui entrar foi via um escritório de investimentos, né? De assessoria de investimentos. Isso em 2009? Isso já em 2012. Comecei em 2009 a se interessar pelo mercado, concluí a faculdade. E aí falei, vou tentar entrar no mercado. Caramba, você pegou um dos primeiros anos ali, início da recessão. Exatamente. Depois veio 2015 com o Dilma. Nossa, inverno. Exatamente. Então, em 2012 foi quando eu comecei realmente no mercado financeiro. E dentro do escritório de assessoria tinha uma mesa de renda variável. E eu consegui entrar já direto ali na mesa para aprender como que funcionava o operacional mesmo. Eu sabia na teoria, né? Aí na prática já começa a ser um pouquinho diferente as coisas. E desde lá tô aí no mercado até hoje, não saí dele. Então desde 2012 até o momento tô dentro do mercado e introduzido em renda variável. Boa. E eu falando um pouquinho da sua formação, aquela pergunta clássica assim, se você puder falar um pouquinho da formação, mas precisa ser economista, precisa ser administrador, precisa ser engenheiro, sobretudo para renda variável e sobretudo para mesa, né? Porque mesa é número para todos os lados, não tem como fugir, né? Exato. Eu acho que não, eu sou administrador, né? Me formei em administração, mas hoje a gente vê que tá bem amplo, né? O ramo de atuação, não só na mesa, então tem desde engenheiro, administrador, economista, até faculdades que nem tem muito a ver com o mercado, mas tem até gente da medicina já saiu, né? Da medicina e foi pro mercado até, Então acho que não tem assim um ramo específico. É lógico que você tem um pensamento mais lógico, mais com ideia de processos, para a mesa é bem melhor. Mas quem tem um bom comercial também consegue se introduzir fazendo mais relacionamento com clientes e tudo mais. Boa. Hoje, especificamente, você não atende assim, você não tem uma carteira de clientes, é isso? Isso, exatamente. Eu toco a mesa mesmo. De todos os clientes. Isso, de renda variável. E comigo tem mais 2 pessoas ali que trabalham para estar atuando em contato com o cliente, né, no caso. Sim. Então, ele que faz o relacionamento, eu monto as estratégias do que a mesa vai trabalhar no mês, carteiras e tudo mais, e essa pessoa tem um atendimento comercial com os clientes. Boa. E assim, como é que funciona assim, o dia a dia de quem está na mesa de renda variável, para a galera entender, até para diferenciar um pouco do que é um analista, do que é um gestor, do que é um trader, enfim, como é que é o seu dia a dia de execução, né, vamos dizer assim? Vamos lá, começo bem cedo o dia, então 6 da manhã já estou lendo o jornal, então aí desde jornal, relatórios que saem do mercado, relatório das casas que a gente assina, para se informar do que pode estar acontecendo ao longo do dia. Aí a partir da hora que o mercado abre, aí já é uma atuação mais com os clientes mesmo, olhar a carteira do cliente, o que precisa ser feito, tem cliente que tem posição que a gente já está saindo, então a gente tem que sair e trocar por outra. Então é mais o operacional do dia a dia em relação à carteira dos clientes. E também passar as informações para ele. Tem clientes que gostam de ter um contato mais próximo,
Tem cliente que prefere contatos mais esporádicos. Me liga daqui 15 em 15 dias. Ou final do mês me liga pra gente conversar sobre a carteira. E tem cliente que gosta de entender o que está acontecendo hoje no mercado. Então a gente procura estar informando eles, conversando com eles, falando sobre o cenário macro, algumas posições que ele tenha na carteira. Temporada de balanços, por exemplo, é uma temporada bem ativa, que o cliente quer saber, e aí o resultado foi bom, não foi. Então a gente começa a ter esse trabalho junto do cliente mesmo, mas para informativo mesmo e para ele ficar mais tranquilo em relação à carteira dele. Boa. Você vai ter dividendos, né? Você vai ter dividendos, ou caiu dividendos, vai reinvestir, não vai reinvestir. Você vai ter corte de dividendos. Recentemente teve isso também. Muito bom. Como é que você vê o cliente hoje? Você acha que ele já está preparado para investir em renda variável? Porque, pelo menos, eu também estou bastante próximo das redes sociais, né? E sempre tem essa percepção, né? O investidor me parece muito... Tem um perfil agressivo na alta e um perfil conservador na baixa, assim. Então, todo dia ele está mudando de perfil, né? Nossa, mas você estava confortável, né? Você falou que o resultado ia bem bom, aí vem bom, às vezes a ação cai, né? Vem bom, às vezes a ação sobe. Mas como é que você vê o education, né, do investidor brasileiro em relação à renda variável, né? Já está preparado, você acha, para... Embora tenha entrado muita gente, né? Sim. Mas a minha preocupação é, será que essas pessoas estão preparadas para ter, né, renda variável nas suas carteiras? Sobretudo no Brasil, né? Uma coisa é você ter Google na sua carteira, né? Outra coisa é você ter, sei lá, Bradesco na sua carteira, né? Exato. Eu acho que, assim, melhorou muito em relação ao que era 10 anos atrás, por exemplo. Acho que evoluiu bastante. A informação chega mais rápido hoje, então as redes sociais, elas podem servir por bem, mas também pode servir por mal. Tem que fazer um filtro ali, né? Mas eu acho que com a quantidade de informações que tem hoje, eu acho que o investidor brasileiro evoluiu bem, mas eu ainda acho que no Brasil ainda tem muito aquilo do rentista, do 1% ao mês, da renda fixa ali, tranquilo. Então, eu acho que evoluiu, mas a volatilidade ainda incomoda muito o investidor brasileiro. O investidor, a grande maioria não gosta de volatilidade, e os que gostam, às vezes, quer colocar o patrimônio todo em renda variável, e lá na SET a gente sempre bate na tecla, a gente tem que diversificar sua carteira, não dá para ser 100% em renda fixa ou 100% em renda variável, a gente tem que separar em caixinhas ali, então vai ter a caixinha da renda fixa, da renda variável, então a gente bate muito em diversificação, que isso daí alivia também a pressão do investidor. O investidor que concentra muito em renda variável, porque escutou com uns amigos que ganhou um dinheiro tal numa ação X, ou a carteira do outro está andando muito mais do que a dele porque estava cheio de renda variável. Então, ele fica ouvindo essas histórias e fala, cara, eu tô fora da festa, eu quero entrar ali. E a gente tenta explicar para ele, seu perfil talvez não seja esse, ou não, vamos então entrar, mas vamos começar entrando pequeno aqui, vamos ver se você gosta desse tipo de investimento. Então, a gente bate muito na tecla de diversificação. E eu acho que, como você falou, bateu o teto dos 5 milhões de investidores ali. E eu acho que é muito por conta disso. A bolsa ela foi muito bem ano passado. Muito bem não, né? Foi os 3 últimos meses do ano que ela andou, né? O resto do ano foi volatilidade adoidado. Foi 2 meses. Exatamente. Mas isso daí afastou um pouquinho o investidor, e a taxa Selic ainda acima de 2 dígitos, em 2 dígitos. Acho que ainda atrai muito mais para renda fixa do que para renda variável. Eu acho que talvez esse número de investidores deve voltar a subir quando a Selic for para baixo de 2 dígitos. Quando ela estiver lá 9%, quem sabe 8%, aí eu acho que o investidor brasileiro ele vai entender que não tem mais aquele 1% ao mês que ele tinha com tranquilidade, e que ele vai ter que começar a colocar um pouquinho mais de risco na carteira. E aí vai medindo quanto que ele pode entrar em renda variável ou outros ativos de risco ali. E o perfil olhando assim, sem lógica abrir dados confidenciais, mas qual que é o tipo de alocação que o investidor médio faz, pelo menos daqueles que você atende, né? No sentido assim, todos têm Petro ou Vale, né, que são as ações mais líquidas, mas você talvez um banco ali ou não, tem um perfil mais dividendos ou tem um perfil mais agressivo. Como é que você vê essa questão? Porque quando a gente fala de renda variável, também você tem classes, né? Tem ações super previsíveis, tem ações mais voláteis, ações cíclicas, né? Ações mais agressivas. Como é que você vê o perfil, se fosse medir pegar essa população, falar assim, essa é a população da renda variável no Brasil, em termos de comportamento? Sim, pelo público que eu atendo lá, o que a gente vem percebendo é que boa parte que quer alguma renda passiva,
eles estão focando mais em fundos imobiliários, por exemplo. Então, assim, a gente tem pouca demanda de carteira de dividendos ou ações que pagam muito dividendos. São raros os casos de clientes que demandam esse tipo de ativo, né? O que demanda mais é realmente valorização do patrimônio. E aí, geralmente, lá na média, fica entre 15% e 20% da carteira do cliente, né? Do patrimônio total dele, vai para ações e ações mais focadas em valorização. E a gente tem muito Vale, tem muito cliente que gosta de Vale, até porque ela é uma forte geradora de caixa. Então, assim, mesmo com o minério caindo e tudo mais, eles se sentem mais confortáveis em ter uma Vale do que, sei lá, uma CSN da vida. Ah, mas a CSN tem mais espaço para subir? Cara, até tem, mas ele prefere ter a segurança lá de uma Vale, que é uma empresa líder mundial, e hoje no mercado, nos preços que estão hoje os ativos, não precisa inventar muita moda, você tem empresas líderes nos seus segmentos sendo negociadas a múltiplos bem descontados historicamente. Então, eles dão preferência mais para essas daí, que são líderes, são grandes empresas ali. Então, sim, a grande maioria é para valorização de patrimônio. E quem quer renda passiva tem essa pequena parcela que busca ações com dividendos, mas a grande maioria que quer aquela renda pingando todo mês acaba focando mais em fundo imobiliário. Boa. Como é que tem sido essa evolução para vocês em termos de fundo imobiliário? Assim, a gente teve, lógico, um desafio grande ali, teve um impacto também de Americanas, Light, depois vieram Gramado, né? Tivemos alguns impactos, Starbucks, né? Diretamente. Mas como é que, de novo, como é que tá o education, o conhecimento de quem tá vindo para o fundo imobiliário, que para mim acho que talvez seja um dos mercados que ainda tem muito potencial para crescer, né? Sim. E o brasileiro conheceu, mas pouco, né? Um número ainda pouco conheceu mal ainda, né? Porque muitos ficaram machucados daquele boom de fundo imobiliário, depois secou tudo, né? Exato. Então a porta de saída é pequena, então muito investidor ficou machucado com fundo imobiliário. Muita gente vendeu o fundo imobiliário errado, né? Teve gente falando que era para fundo de emergência. Exato. Então isso daí acabou atraindo o investidor para esse tipo de ativo, mas atraindo de uma forma incorreta, né? Eu acho que evoluiu bem. Tem esses fundos CETIPados agora, que não é só a marcação do valor patrimonial, então tem menos volatilidade, mas lá na mesa a gente trabalha geralmente os listados mesmo, e a gente procura ser muito próximo da gestora, para a gente saber o que tem dentro do fundo imobiliário, como que eles estão trabalhando, parte de liquidez é muito importante para a gente. Então, a gente, quando faz esse cuidado todo, tem esse filtro todo de passar esse tipo de ativo para o cliente, a gente se sente mais seguro e o cliente também sabe que ele está sendo assistido ali. Ele sabe que dentro daquele fundo lá, a assessoria da Asset, ela sabe o que tem dentro do fundo. Se acontecer alguma queda abrupta, a Asset está sabendo o que está acontecendo dentro do fundo para poder explicar se tem que sair ou não. É um evento pontual aqui, talvez um investidor grande que precisou sair. Teve até fundo recente que teve investidor grande saindo e provocou uma queda que os clientes começaram a ligar. O que está acontecendo? Fala, não, foi algo pontual, um cliente saiu vendendo a mercado, mas o fundo já está voltando, não mudou nada. Então, essa proximidade é bem importante para dar esse tipo de segurança para o investidor. E eu acho que é um mercado que, na parte de listados, eu acho que está começando a evoluir melhor do que foi naquela época que teve aquele boom de fundo imobiliário. Eu acho que o education hoje em fundo imobiliário está bem melhor do que era antes ali. E hoje nem é tão falado ainda, né, como foi lá na época. Eu acho que ele vai começar a ser falado também com a Selic abaixo de 2 dígitos ali. Que aí ele vai querer começar a ver o que produto tem que me dar aquele 1% ao mês de novo. Aí eu acho que provavelmente fundo imobiliário deve voltar. Lajes corporativas que estão bem depreciadas está começando a voltar agora também. Então acho que é um mercado que tende a evoluir bem ainda. Mas o investidor, você acha que ele vem buscando, como você falou, é difícil porque até eu concordo com você que acho que muitos venderam de forma errada, tentaram classificar ele como se fosse uma renda fixa ali que não era, né? Exato. Mas se a gente fosse classificar entre fundos que vão te trazer uma renda ou fundos que vão trazer um potencial ganho de capital, como é que tem sido a demanda? Assim? Você acha que começa agora o investidor a procurar mais ganho de capital também em fundos imobiliários, né? Procurar ativos mais descontados? Inclusive teve acho que na semana passada a gente estava gravando esse vídeo daqui, que disparou em bolsa com o anúncio de uma transação, né, de um ativo. Sim, eu acho que do shoppings, né? Eu acho que o XP Malls comprou o shopping acho que é Siner, né, a empresa.
Esse também, isso foi de uma empresa em bolsa, né? Isso. Mas eu tô falando de um fundo também disparou nessa medida de transação, ou seja, mostrando que os ativos, né, que estão lá estão descontados, né? Sim. Listados em bolsa. Mas como é que você vê a questão da busca por ganho de capital, mas também em fundos imobiliários, né? A gente tem até um mix na carteira de tanto valorização patrimonial, com fundos que pagam baixos dividendos, por assim dizer, na média dos fundos imobiliários. Fundo que paga 0,70, 0,60 E o cliente e pouco. aceita isso? Ele aceita se você explicar o porquê que tá aquele fundo dentro da carteira. Então, por exemplo, a gente tem um de laje corporativa que a gente acha que tá bem descontado. E ele tá lá na carteira da asset de fundo imobiliário, representando 10... Na carteira tem 10 ativos, representa 10% da carteira. Mas a composição da carteira em si tá dando ali em média 0,90, 0,95 de yield pro cliente. Então, assim, mesmo um ativo que paga um yield baixo, ele entende que aquele ativo tá para valorização patrimonial. Não estamos focados mais no yield. Mas a grande maioria dos clientes, quando eles buscam o fundo imobiliário, eles buscam mais o yield, a renda passiva mesmo, do que a valorização patrimonial. E o cliente que prefere valorização patrimonial, aí ele já prefere estar migrando para ações mesmo. Eu tenho uma preocupação, porque até assim, acho que e aí eu queria que você confrontasse mesmo. Mas o investidor, acho que de fundo imobiliário, ele coloca muito peso no yield, né? E aí ele fala assim, puta, yield alto, fundo bom, yield baixo, fundo ruim, enfim. Só que assim, se a gente tem Fiagro, a gente tem fundo de participações... Que muito fundo de papel, né? E acaba virando tudo fundo imobiliário, né? De alguma forma, enfim, por conta de legislação, enfim, mais classificação. E aí, acho que no ano passado, tinha um fundo da BRZ, inclusive, fundo espetacular, mas era um fundo de participações, né? Mas por conta do yield ali dele e tal, um movimento específico, ele estava sendo assim, você colocasse a taxa interna de retorno, você está sendo tradada, eu vou chutar o número aqui, né? Mas inflação, IPCA mais 15, sabe? Então, um negócio horroroso. Então, você fala, pô, realmente, como é que tá? Justamente essa é a minha percepção, né? Como é que você concorda ou não com essa percepção da pessoa física, que acho que dá muito peso pro yield, né? Na hora de escolher um fundo imobiliário, né? Sim, a grande maioria, quando vem sem nenhum tipo de assessoria, ou tipo, eu vi que tem fundo imobiliário pagando 1,5 de yield no mês, 1,30 no mês. E a gente explica, esse fundo aqui é um fundo de papel, não é um fundo que tem ativos reais ali dentro, é um fundo que, se der o calote, esse yield aí vai virar pó, você não vai receber mais esse yield. Mas assim, realmente, a grande maioria das pessoas físicas, quando chega para fundo imobiliário, pergunta, qual que tá pagando um dividendo bom? Isso. E aí a gente entra com o education falando, cara, esse daqui paga um dividendo alto, só que o risco dele, que você não tá enxergando aqui, é muito maior do que esses outros fundos que a gente pode estar te oferecendo aqui. Então, assim, eu acho que sim, a pessoa física tem essa ideia errada de entrar só pelo yield, assim mesmo como ações também. Mas me falaram que, sei lá, a Taesa paga 14% ao ano. Aí eu falo, cara, mas isso daqui é dividendo passado, a gente não sabe qual que vai ser o dividendo futuro dela. Então, a gente também fala nesse education com ações. Fala, você tá olhando o dividendo dos últimos 12 meses. Pode ter um evento não recorrente ali, pode ter algum ativo que ele vendeu e distribuiu o lucro. Então, a gente tem que olhar sempre para frente. Então, a gente faz esse education, principalmente na parte de fundo imobiliário, para não entrar em furadas em alguns fundos aí de papel, principalmente, e explicar para ele por que a carteira dele talvez não vai dar mais de 1% ao mês, mas com um risco bem menor do que ele correria do que ficar recebendo 1,20, 1,30, 1,40 de yield no mês. Sim. Então, a gente entra com esse education, tanto em fundo imobiliário, quanto em ações também, quando ele tem uma demanda por dividendos, mais via ações. Boa. O André, fazer uma última pergunta aqui sobre... mercado, depois a gente faz um rápido intervalo, a gente fala um pouquinho mais sobre perspectivas, né? Mas eu quero entender só também na sua visão, como é que os clientes estão hoje com o conceito de derivativos, né? Que assim, a gente fala de renda variável, a gente fala de ativos e derivativos, né? E aí eu acho que assim, começa a entrar operações estruturadas. Até eu falei pro pessoal, esse resultado da Petrobras é um bom momento para você operar, né? Mas você pode comprar, você pode vender, você pode comprar opção, você pode comprar put, você pode comprar volatilidade. Teve muita gente até que ganhou muito dinheiro porque montou uma operação porque falou assim, vai mexer.
papel. Não sei pra onde, mas vai mexer. Sim. Né? E mexeu pra caramba. E eu vejo muito isso, assim, a hora que eu falo assim, pô, pessoal, tem oportunidade aqui, mas às vezes você não tá nem tá direcional, você só quer que tenha volatilidade, né? Exato. Como é que você vê o conceito de derivativos para pessoa física? Você acha que já está familiarizado também? Tem aumentado a demanda, né, de usar mais esses instrumentos? Sim. Pelo menos da minha parte lá da A7, a grande demanda geralmente é por operações de proteção. Então, geralmente é o cliente que já tem um ativo, que já andou, mas ele não quer sair do ativo. Fala, cara, tem algum tipo de operação que se houver uma queda, eu estou protegido? Então, a grande demanda é sempre por operações de proteção, né? Tá. Já a pessoa física operando sozinha no home broker, derivativos, eu pelo menos vi que caiu bastante. Operações em opções listadas, principalmente, por parte da pessoa física. Eu lembro que quando eu comecei no mercado, pessoa física e opções era todo dia operando, toda vez piscava lá a ordem no meu histórico de ordens lá dos clientes, cliente operando opções, fazendo day trade em opções, e eu vi que caiu muito isso. Não vejo mais tanto cliente operando opções listadas principalmente para especulação. Alguns ainda fazem venda coberta, que gosta de fazer financiamento, mas muito poucos. A grande maioria hoje vai via operação estruturada, mas com viés de proteção e não viés de vou tentar ganhar mais aqui, eu vou tentar dobrar o ganho. Não, a grande maioria vai via proteção mesmo. E o que eu vi aumentando mais o número foi realmente os mini contratos, que foi absurdo o aumento, né, de pessoa física atuando em mini contratos. E com a RLP, que agora é corretagem zerada, então explodiu o número de pessoa física em mini contratos. Mas eu acredito que a grande maioria não sabe o que tá fazendo. Então, assim, caiu a parte de opções. Eles buscaram um pouquinho mais da assessoria para entender esse mundo de opções e entenderam que serve mais para proteção do que realmente para especular. E quem quer especular acabou migrando para mini contratos. Então eu vi um aumento bastante de mini índice, principalmente. Mini dólar teve uma época que estava maior, mas hoje eu acho que caiu um pouco. O grande foco está em mini índice ali. Então, tanto é que se pegar o histórico da B3 ali de quantos contratos são negociados no dia, beleza, tem uns HFT e tudo mais, mas pela pessoa física foi um número absurdo. Mas a grande maioria realmente é para especular, cassino total. Muito bom. Você falou uma frase, até me lembrei do Warren Buffett, que ele fala assim... pior coisa para você fazer é você não saber o que você está fazendo, né? Exatamente. Mais ou menos essa frase. E aí parece que ainda tem bastante gente nessa especulação. André, vamos fazer um rápido intervalo. Estamos aqui com o André Fernandes, sócio e head de renda variável da A7 Capital. Rapidinho e já a gente volta com o nosso SaraCast. Até mais, tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Lembre sempre também de conferir na sua plataforma de podcast preferida, procure lá por SaraCast e sempre também se tiver nomes, né, ou temas para trazer aqui, estamos sempre à disposição, sempre ligado, né, diretamente ao mercado financeiro, mercado de capitais, hoje com o André Fernandes, que é sócio e head de renda variável da A7 Capital. André, a gente estava voltando aqui, eu sempre procuro falar no segundo bloco das partes mais polêmicas, né? Mas como é que, de novo, sem falar de números ou pessoas, mas 2023, a Bolsa e Ibovespa, né? Tirando acho que talvez bancos, né? Que praticamente subiram, ajudaram bem o Ibovespa a subir. Mas assim, a gente teve dois grupos de pessoas, né? Quem tinha Petrobras e quem não tinha, né? Então, como é que você viu e agora como é que você vê para 2024? Porque a gente acabou de sair a notícia da companhia reter esses dividendos, né, extraordinários e grande parte da queda, né, exagerada na sexta-feira, que a gente está gravando aqui, deve-se a essa notícia. Aí fica aquela sensação, né? Então, primeiro fazer uma retrospectiva e depois falar uma perspectiva, assim, como é que tá a sensação sua ou dos clientes em relação à Petrobras especificamente, né? De novo, aqui não é um call, uma recomendação, é realmente uma percepção, né? Sim. O que a gente viu principalmente ali
pré-eleição, né, foi muito o receio de que quem vai assumir o poder e quem, dependendo de assumir o poder, sair de estatal ou manter estatal. Petrobras vinha pagando dividendos assim absurdos, eu acho que chegou a bater 30% de yield, né, se eu não me engano. Depende do preço. Exatamente, com os dividendos extraordinários. Só que quando chegou as eleições, a grande maioria ficou com medo. Então, boa parte zerou as estatais antes, e poucos voltaram para uma Petrobras, por exemplo. Geralmente, quem manteve Petrobras é quem tem ação há muitos anos e não vende papel e deixou lá. Mas a grande maioria, quando trocou o poder aqui no Brasil, a grande maioria saiu de estatais e boa parte do mercado acabou saindo também, né? Boa parte dos gestores acabaram errando também esse call aí, porque não veio nenhuma interferência, pelo menos no primeiro ano ali do governo. E a Petrobras continuou pagando bons dividendos e tudo mais. E aí começou, mais no finalzinho do ano passado, a conversa e os dividendos? Eu acho que não tem que distribuir tudo isso. Eu acho que tem que reter para fazer os investimentos e tudo mais. Então a percepção que a gente teve é que boa parte ficou com medo realmente de ter a Petrobras, porque o governo é o majoritário ali, não quis ter papel na carteira. A grande maioria até trocou para o mesmo setor, foi via Prio, foi via outras empresas, 3R lá também, mas acabou que a Petrobras acabou outperformando demais esses papéis e ficou aquele clima de arrependimento, né? Mas eu não vi o pessoal tentando correr atrás e comprar a Petrobras para isso. E agora que saiu essa notícia dos dividendos extraordinários que não vai ser pagos mais, né? E pior, né, veio a notícia de que a ordem veio diretamente do presidente Lula para o Prats não distribuir esses dividendos. Então isso daí acabou pesando bem nos papéis. Então quem tem os papéis ou vai sair, até agora a gente não viu o pessoal saindo, né, acho que viu caindo 10%, vai querer esperar voltar um pouquinho. Mas a gente viu, por exemplo, quem ficou de fora, falou, agora tá vendo? Falei que ia ter, só que já andou um monte, né? Então acho que da parte de estatais, boa parte dos clientes não gostam mesmo. Preferem ter outros ativos mais voltados da iniciativa privada ali, ou até ativos que estavam para ser privatizados. Então, ano passado a gente teve muita demanda, por exemplo, por Copel, que ia ser privatizada. Tinha gente com Sanepar pensando que ia ser também, mas acabou não sendo mais. Acabaram saindo também dela. Sabesp, a gente tinha bastante gente com Sabesp também. Então, eles estavam focando mais nessas empresas que eram estatais, estavam para ser privatizadas, do que se expor em alguma estatal e manter na carteira. Então, a gente vê que ainda assim, no clima brasileiro, do investidor brasileiro, ele ainda tem aversão a estatais. E principalmente por um governo mais voltado a... Não ao populismo, mas mais voltado para o social ali, eles ficam com medo de novas intervenções, como já foi no passado, né? Então, deram preferência para não se expor tanto em Petrobras, perderam o bonde, né? Mas preferiram ficar de fora mesmo. Mas você não acha que o investidor ele pode simplesmente falar assim, eu vou desistir de Petrobras e vou acabar desistindo, na verdade, do mercado de capitais, né? Porque Petrobras é um peso grande, e como você falou, leva essa percepção de risco. Você não tem esse receio, até fazendo um paralelo aqui. A gente está gravando aqui no começo de março, né? Podemos dizer assim. Sim. E a gente não teve nenhum IPO aqui no Brasil esse ano, né? Não tivemos nenhum em 2023, nenhum em 2022, mas tudo bem, era uma promessa ter vários IPOs, né? E quando vem esse advento da Petrobras, provavelmente dificulta de ter novos IPOs, né? Enfim, como é que você vê esse assunto contaminando talvez o ânimo do investidor nacional, né? Ou se não, o inverso pode ser verdadeiro. Não, ele vende a Petrobras e vai comprar Exxon, vai comprar BP, entendeu? Vai comprar Shell lá fora. Sim, eu acho que a percepção dele, às vezes, ele pode não estar em Petrobras, mas ele viu que tem outras ações que andaram bem. Então, por exemplo, vamos pegar das grandes empresas. Bancos andaram absurdo, tirando o Bradesco ali, mas Itaú, que é a grande preferência, e até mesmo o Banco do Brasil, que é uma estatal e tem bastante gente com posição em Banco do Brasil. Andaram muito bem, assim. Então, aproveitando esse ciclo de queda da Selic que está se iniciando e acaba beneficiando os bancos, porque vai reduzir o custo do passivo, apesar do spread bancário cair, mas vai ter mais demanda por crédito também, porque vai ter taxas mais atrativas. Então, grandes bancos andaram também. Então, essa foi uma empresa que era uma empresa estatal
que realmente está ali sofrendo intervenção do governo, mas tem outras empresas na bolsa boas também, Suzano também, um grande exemplo ali de empresa grande que acabou andando bem também. Então o investidor, ele sabe que tem alternativas ali. Essa empresa pode estar, mas não é a bolsa 100% dessa empresa. Ela pode ter um peso no Ibovespa, mas é excelente, porque sua carteira, se tiver em boas empresas que estão andando também, você vai bater de longe o Ibovespa ali. Então, talvez falta para o investidor não ter tanta referência do Ibovespa em si, e mais focado na composição da carteira dele com empresas boas ali que geram algum valor para ele. E você vê uma demanda por algum setor específico, no sentido de que sempre tem aquela máxima, né? Pô, a Selic tá caindo, todo mundo sabe, vai continuar caindo. Sim. Até um certo limite. Mas aqueles setores que são beneficiados, ou que estão atrasados, ou que tem esse bond proxy, né? Utilities, consumo. Como é que está o investidor olhando para esses setores, né? Então, sentiram um pouco de commodities, um pouco de banco. Teoricamente entre, sendo bem radical, que o restante do Ibovespa, né? Sim, sim. Apesar das quedas da Vale, a Vale chegou a bater quase 80, né? Ano passado ali, no finalzinho. Mas, apesar dela ter caído tudo, isso daí voltado para 65, a gente ainda vê demanda de alguns investidores por commodities. E Vale é uma das preferidas ali, até por conta da forte geração de caixa dela, dos proventos que ela distribui também. A gente vê muita demanda por Vale, por exemplo. De setores, a gente muita demanda por banco. Então, o investidor brasileiro, ele tem aquela cabeça, banco não perde dinheiro. Então, tem uma grande demanda por bancos. Geralmente, a gente sempre dá as preferências. Fala, cara, Itaú e Banco do Brasil aqui as top picks. Sim. Que é os bancos que estão tendo a maior rentabilidade do patrimônio ali. Estão descontados ainda, principalmente o Banco do Brasil. Mais por conta desse prêmio de ser estatal também, né? Então, tá sempre com esse desconto. Mas bancos tem muita demanda. Tem muita gente que pergunta de varejo. Isso. Que é aquele caiu demais, né? Aí a gente fala, cara, não tem esse negócio de caiu demais. E a gente acha que do varejo aqui no Brasil, meio que sobrou Mercado Livre. Sim, e que não é nenhuma empresa brasileira, né? Mas a receita dele, eu acho que 50% até mais vem proveniente do Brasil. Então, a grande preferência é sempre por Mercado Livre ali. Magazine Luiza tá tentando reviver ali, né? Mas realmente tá difícil. Agora o restante, realmente, complicada a situação ali. A gente não vê tanta perspectiva. Tem cliente que vem perguntando de Casas Bahia. O que você acha de Casas Bahia? Ou Americanas, os sócios referência vão colocar dinheiro, você não acha que volta? A gente tem perspectiva zero para esse setor. Mas varejo, assim, quando entram com essa demanda, geralmente a gente fala, tem Mercado Livre ali, varejo de vestuário também tá bem. Então a gente vê aí Arezzo com o Grupo Soma fazendo uma fusão, vai ser o maior grupo de marcas aí do Brasil, então tem boa perspectiva também. E eu acho que o setor industrial tem um pessoal que está se posicionando no setor industrial. Boa, legal. Tanto automotivo ou mais ligado a outros nichos da indústria, que realmente é um setor que está bem amassado e a gente acredita que volta. A gente acredita que o governo também tentando fazer o país crescer com investimentos e tudo mais. Eu acho que é um setor que está bem amassado, que realmente eu acho que é um dos setores mais atrasados que tem na Bolsa hoje. Setor de industriais ali. Mas é um setor, ao mesmo tempo, que tem ações relativamente pouco conhecidas ou menos líquidas, né? Exato. A gente não tem uma grande indústria, assim. As automobilísticas não têm capital aberto aqui, né? A gente não consegue acessar. A gente vai para fornecedores, né? De autopeças ou segmentos industriais específicos, assim. Tem alguma empresa ou setor mais ligado à indústria ou mais ligado à automobilística, enfim? O pessoal gosta bastante de Randon. Randon, que é aquele pool de empresas lá dentro, né? Então tem a Frasler, que é uma grande empresa lá dentro deles. Yoship Maxion é uma que o pessoal tem também. É uma boa pagadora de dividendos. Paga até acima da média do Ibovespa, né? Que aí vai ficar em 6, 7% projetado pelos próximos 12 meses. Metal Leve, tem gente que gosta bastante de Metal Leve lá. Então, legal. Metal Leve é uma também que o pessoal gosta bastante. Tinha gente com Marco Polo, acabaram saindo com essa alta toda que teve. Saíram até bem antes até de Marco Polo. Mas são esse tipo de empresa. E eu acho que Maxion, querendo ou não, o maior fabricante de rodas do mundo, né? Então também é uma empresa líder do setor dela, atuando praticamente em todos os continentes, que tá ali, descontadíssimo ali.
e não tá andando ainda por conta da queda do setor automobilístico lá fora, aqui dentro também. Mas é um setor que, com essa queda da Selic, eu acho que volta também. Então, são empresas que realmente são pouco conhecidas. Você fala Iochpe Max. O que é Iochpe Max? Fala, é uma fabricante de rodas. Provavelmente tem uma roda no carro e não sabe. Exatamente. Então, são esse tipo de empresa aí que o pessoal tem maior demanda. VEG tem ainda os apaixonados por VEG ainda, né? Mas a gente acha meio caro, né? Tá negociando, acho que 3 ou 4 vezes o múltiplo médio do setor. Então, é uma empresa que quem tinha ou saiu ou tá mantendo ali sem aumentar ou até reduziu posição. Mas é esse tipo de empresa de indústria aí que a gente mais conhece ali, né? Construção civil, tem um pessoal pegando construção civil, principalmente ligado ao Minha Casa Minha Vida, né? Então, mas estão pegando empresas menos alavancadas e que tem caixa ali, pelo menos, né? Porque, por exemplo, a MRV é uma boa empresa do setor do Minha Casa Minha Vida, mas está em dificuldades ali de lidar com a dívida, geração de caixa vem caindo também. Mas aí o pessoal gosta também de construção civil. Aí tem preferência por empresas grandes, né? Então, Exetec, Cirela, algumas fora do setor do PUD, mais conhecida, Moura do Bo também. Então, e é um setor que eu acho que realmente também com a Selic caindo é outro setor que deve se beneficiar. Boa. Deixa eu só para fazer a provocação final aqui. Como é que vocês, enfim, têm percebido a visão do cliente em relação aos bancões, né? Acho que a gente tem cada um com a sua característica, né? Mas assim, parece que sempre tem um público que bate o pé com o Bradesco, né? Não, o Bradesco é um bom banco, mas era um bom banco há 5 anos atrás. Mas tava barato. Ficou mais barato. Quando eu digo ficou mais barato, assim, não quer dizer que a ação não subiu. Sim. Mas no relativo, né? Então tem muita gente que não quer ver. E para mim, os próximos 5 anos vão ser iguais ou parecidos do que os últimos 5, né? E tem muita gente que defende. Como é que você vê o investidor fazendo um pouquinho de bairrismo, né? Sim. Nesses bancos. Tem gente que fala assim, pô, como você falou, não comprou o Banco Brasil. Não comprou, perdeu 70% o ano passado. Prefiro ficar em Bradesco, tá bom. Deixou 50% na mesa. Exato, né? Exatamente. Como é que você vê a percepção do cliente em relação a bancões, que é um setor sempre assim, resiliente, né? Difícil passar por uns bancões que tem um estresse tão grande, só um caso americano, um caso atípico. Mas mesmo assim não é ele vai ser um trimestre ali que vai ser impactado, né? Mas como é que você vê a percepção do cliente em relação aos bancões, né? Sim, a grande maioria gosta de bancos, a gente sempre passa ali o Itaú ou o Banco do Brasil, né, que são os mais rentáveis, mas tem cliente que vem perguntar, pô, mas e o Bradesco que não andou nada? O Itaú já andou pra caramba, você não acha que ele já tá caro? Não, você acha que vale entrar no Bradesco? A gente explica, olha a diferença aqui, o Bradesco explodiu a inadimplência por conta de 2020, que soltou crédito, a roda ali tá com dificuldade de recuperar esse crédito. Teve o caso da Americanas ali, que era um dos maiores credores e acabou também tomando pau nesse quesito. A rentabilidade, que era próxima ali de Itaú, que ficava o retorno médio sobre o patrimônio líquido médio, ficava ali em 16%, 17%, hoje já caiu para 10%, caiu pela metade. Então, assim, para que você vai entrar num banco desse daqui se você não está vendo uma perspectiva de melhora? Ele até tá tentando mudar a diretoria, mudou alguns diretores, né? Tá tentando dar um jeito ali de fazer diferente dentro de casa, né? Mas você apostar para mudar uma cultura de um banco desse tamanho é bem difícil. Então, assim, Banco Bradesco talvez vai quebrar? Não, é bem difícil, assim, mas assim, eu acho que com tanta opção boa que você tem já entregando valor pro acionista hoje, eu acho que não tem por que você entrar num banco agora para esperar pelo menos 5, 6, 7 anos para ver se ele consegue mudar toda a cultura lá de dentro, mudar todo o processo. É um negócio que vai demorar pra caramba. Isso. Então, acho que apesar de ter essa demanda aí por achar que Bradesco já tá muito barato, a gente também tem que ver se ele vai conseguir implementar essas mudanças que ele tá querendo. Mas você acha que o investidor ainda faz muito esse tipo de análise assim superficial? Papel não andou e tá barato, é isso? Faz. Tem muita gente que faz isso. Subiu demais, tem que cair. Tá caro. Tá caro, tem que cair, cara. Não vai cair por causa disso. Mas esse daqui caiu demais. Por que a gente não compra esse em vez de comprar esse que já andou?
Ó, por conta disso, disso, disso. Então, tem muito aquele viés ainda de ou subiu demais ou caiu demais. E é uma das piores armadilhas que o investidor pode cair, é exatamente essa. Então, se você não olha não só os múltiplos, mas como que a empresa está atuando no setor, como que ela está se comportando, se ela está conseguindo implementar e enraizar a cultura dela ali, está entregando resultados com essa cultura, tem que olhar tudo isso. Tem a análise quantitativa, mas tem a qualitativa também que você precisa olhar. Então, mas hoje a gente vê que no mercado brasileiro, acho que no mundo todo tem isso, né? Mas ainda é bem enraizado esse negócio de vou comprar aquela porque caiu demais, olha, ela valia R$10 há 5 anos atrás, hoje está 2. No mínimo ela volta a metade. Fala, mas que conta é essa que você está fazendo que acha que ela tem que voltar a metade? Não existe isso. Não, o pessoal olha assim e fala assim, o Bradesco está valendo, vou chutar o número aqui, né? Tá valendo metade do Itaú, então tem que subir 100%. Quem falou, né? Exatamente. E é muito dessa ideia aí que ainda existe dentro do investidor brasileiro. Que a gente tenta manter esse education de explicar, não vai ser isso por causa disso, disso. Vai falar, você tem conta no Bradesco? Cara, não, acho horrível. Pra que você quer comprar Bradesco, então? Compra inclusive até um banco que eu não tenho conta, e tenho minhas críticas, mas também tenho meus elogios, e tá fazendo um trabalho espetacular, por exemplo, é o Nubank, né? Nubank isso daí surpreendeu mesmo. Né? Pô, os caras estão entregando e não importa, né? Você é acionista, você não é... Se der pra agradar todo mundo, assim, se você é correntista e acionista, ok. Mas nunca vai ser perfeito. Então sempre vai ter suas críticas e tal. Até tem um pessoal discutindo agora pela qualidade da carteira de crédito do Nubank, né? Se vai ter, enfim, alguma ruptura, tá? Mas... Exato, até declaração, acho que a da CEO, né, que falou, a gente, não sei se era a CEO ou o CFO que falou, a gente não tá preocupado com inadimplência aqui. Aí o papel caiu na hora, mas já voltou a subir, mas é umas declarações que para banco, nenhum acionista quer escutar você falar que você não tá preocupado com inadimplência, que é o pior segmento ali que você tem para tentar mitigar qualquer tipo de risco. André, só uma última pergunta dos últimos minutinhos finais, assim, o que você, dentro da sua caixinha de renda variável, o que os clientes, enfim, têm demandado a mais, né? Então, assim, a gente tem renda variável Brasil e fundos imobiliários, a gente falou bem, mas tem aumentado a demanda por ações internacionais ou outros ativos de risco, por exemplo, criptomoedas, enfim, como é que tem isso adicionado à sua caixinha, ao seu, enfim, atendimento de renda variável como um todo, né? Como é que tem sido o brasileiro, né, em relação a conhecer outras alternativas, conhecer outras alocações. Então a gente tem que evoluir, né? E hoje a gente tem plataforma, tem ferramenta, fica tudo muito mais fácil para acessar, né? Hoje o que a gente percebe é que o investidor, por esse education que a gente faz de explicar os ciclos do mercado, né? Ciclo de alta da Selic, a gente tem que estar alocado nisso daqui. Ciclo de queda da Selic, os ativos de risco que você viu lá no passado que não estavam andando, aí a gente vai pegar multimercados, crédito privado, ações. A gente explica, com esse ciclo de queda, esses ativos aqui tendem a começar a andar. Então, acho que a gente tem que alocar um pouquinho mais para esse lado aqui. Então, a gente faz todo esse education e a gente vê que eles entendem. E aí sim eles começam a colocar um pezinho mais na bolsa ali. A grande maioria ainda demanda ações, que é até o mais conhecido para o investidor comum. A gente está vendo que fundo imobiliário com foco em renda passiva está começando a acelerar um pouquinho mais essa demanda. A gente acha que acelera mais se a Selic for para baixo dos 10% ali. Então é um outro produto também que está tendo uma demanda ali. E uma demanda de um outro produto que aí já é um pouquinho fora de mesa, mas que a gente vê que o investidor está entendendo que deve começar a andar e deve começar a investir de novo, é multimercados, que foi uma indústria que apanhou demais aí nos últimos anos, né? Então é um ativo também que eles estão começando a entender que ele deve andar e está colocando um pezinho ali também. Mas ações, no geral, é a maior demanda que tem, ainda dos clientes. E aí tem desde via carteira, ou não, eu quero que vocês me passem as teses que vocês acham que faz sentido e vamos segurar elas. Beleza, tem isso daqui também. E fundo imobiliário está começando agora, e aí já
trabalho um pouquinho mais ativo, explicando cada um que está lá dentro, o que tem dentro desse fundo imobiliário, quanto que ele vai ganhar de yield mais ou menos no mês. O yield está baixo, mas está baixo por conta disso. Então a gente sempre procura explicar tudo direitinho, para depois não falar, eu não sabia que tinha isso daí dentro do fundo. Então a gente procura falar justamente por que a gente está entrando e o que esperar disso daí também. Boa. Bom, André, a Adri tá aqui nos bastidores, sabe, do nosso ping-pong, né? Então, antes do ping-pong, nos últimos minutinhos, deixa seus contatos ou contatos da SET, enfim, como achar mais fácil vocês. Vocês podem estar entrando em contato conosco via redes sociais mesmo. Tem ali o @SETcapital, que é o nosso Instagram, nosso principal canal ali. E tem o nosso site também, que vocês podem estar entrando lá e preenchendo o formulário para entrar em contato com um assessor, não só falando sobre ações ou fundos imobiliários, mas outros ativos também que vocês possam ter interesse. E para quem está começando a investir agora também, tem um tipo de assessoria ali para te orientar nesse início de jornada. Boa. Então vamos lá para a gente, os últimos minutinhos. Ping-pong é aquela pergunta, a gente sempre fala que não precisa ter a justificativa, mas se você quiser ter a justificativa, fica super tranquilo, né? Então, só um exemplo simples, né? Você é de São Paulo, né? Sim. Você é corintiano? Corintiano. Então, começa assim, Corinthians, por exemplo, Corinthians ou São Paulo? Né? Sim. É esse tipo de pergunta. Embora o Corinthians tenha ficado, né, na primeira fase do... Tá igual a Bolsa em 2015. Não passou, o São Paulo passou no segundo tempo ali, nos 45, mas foi. Então vamos lá para o nosso ping-pong de hoje. A primeira pergunta é Ibovespa ou S&P 500? Ibovespa. Dólar ou real? Hoje, real. Fundo de ações ou multimercados? Fundo de ações. E por fim, Petro ou Vale? Vale. Vale? Boa, hein? Se bem que a última informação que a gente teve é que tem uma boa má notícia, né? Primeiro que o presidente ele fica até o final dezembro. Do ano, né? Segundo, a má notícia que ele fica até o dezembro. Essa é a mesma notícia, né? Exato, a mesma notícia. Eu tenho o minério ainda, dando um banho de sangue hoje. Vai ficar essa ansiedade até o final do ano, né? Muito bom, André. Deixa o seu recado final para todo mundo que está nos acompanhando, no sentido de alocação, né, em renda variável. A gente acha que o investidor de ações como um todo é ansioso, né? Mas acho que o brasileiro é mais ainda, né? Que a gente vê algumas oscilações mais fortes. Mas a gente tem um começo de ano aí bastante desafiador, né? Como é que você deixa o recado pro ano para quem está investindo em ações, começando, aumentando, ou está com alguma posição em ações nesse nosso SaraCast aqui especial? Certo, eu acho que em primeiro lugar é diversificação, né? Então, não coloque 100% do seu patrimônio em renda variável, em ações ou fundo imobiliário, que seja. Procure sempre diversificar, entenda o seu perfil de risco, né? O risco que você está disposto a correr. E mais importante do que isso, quando você for alocar, procure entender onde que você está sendo alocado. Se for ouvir uma assessoria, pergunta para o seu assessor, mas por que a gente está entrando nisso? Me explica direitinho o que isso daqui faz, o que essa empresa faz. Procure entender o segmento dela, justamente para você também ter uma segurança de que você entende onde você está sendo alocado e não somente aceitando as ordens ali para fazer a alocação. Procura sempre entender onde que você está sendo alocado, as empresas que você está sendo alocado no caso de ações, fundos imobiliários também, procura entender o porquê que está entrando naquele fundo imobiliário, o porquê que ele tem um yield tão alto, o porquê ele tem um yield tão baixo. Então procura entender onde você está sendo alocado e principalmente considerar que renda variável é uma caixinha ali do seu patrimônio como um todo, né? Então, dentro do seu patrimônio como um todo, você tem que separar em outras caixinhas ali. Esse é o trabalho que nós da assessoria fazemos lá na A7 e eu acho que é o que todo investidor deve buscar. Muito bom. André Fernandes, sócio e head de renda variável da A7 Capital. Muito obrigado, muito gentil. Muito obrigado. Vamos marcar novos encontros aí. Perfeito, obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Esse aí foi o nosso encontro com o André. Lembre-se de seguir as redes sociais. Lembre sempre também de ter um profissional, né, de investimentos ao seu lado, né, um analista, um assessor, um consultor de investimentos, um gestor.
sempre para te ajudar nessa alocação para trazer melhores retornos. E a gente se vê por aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!